Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta terça-feira, dia do enfermeiro. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Jean Gorenstein, que é infectologista do Hospital Albert Einstein e do Instituto Emílio Ribas. Com ele, vamos tratar da evolução dos casos do novo coronavírus no Brasil e em São Paulo. Celso. Verdade. Primeiramente, boa noite. Parabéns a todos os enfermeiros do Brasil. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos Gustavo Cabral, que é imunologista e chefe de pesquisa do INCOR, da FM USP, para o desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. O nosso tema é o andamento dos estudos e pesquisas de vacinas e medicamentos contra a doença. E ainda nesta edição, a realidade de moradores em situação de rua da capital em meio à pandemia. Pelo menos 22 morreram por causa da Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro critica governadores que não vão cumprir o decreto que inclui academias e salões de beleza como atividades essenciais. E o jeitinho do brasileiro para cuidar dos cabelos em casa. Tudo isso logo mais depois do intervalo. Não perca. Até já. Estamos de volta e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo e na capital. Bom, Michele, o Ministério da Saúde vai atualizar os dados daqui a aproximadamente uma hora, como tem ocorrido nos últimos dias. Até às 7 horas da noite de ontem, o Brasil registrava 11.519 óbitos e 168.331 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 3.949 óbitos e 47.719 registros da doença. Foram 206 mortes e 1.588 confirmações em 24 horas. Na capital, já são 2.430 óbitos e 30.457 registros do novo coronavírus, números oficiais, claro. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, usou o Twitter hoje para voltar a defender o isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus. Na postagem, Dória diz que, abre aspas, infelizmente o Brasil é o único país que enfrenta a resistência de uma minoria que, de forma irresponsável, compartilha fake news, fecha aspas, em alusão a uma publicação do presidente Bolsonaro sobre as mortes no Ceará, que foi bloqueada pelo Instagram. E hoje o governo voltou a demonstrar preocupação com a lotação das UTIs e diz que está empenhado na ampliação da capacitação de leitos na rede pública. Vamos conferir com o Marcelo Baceggio. O interior de São Paulo já não é mais um lugar tão seguro como no início da pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira, o governo apresentou dados que alertam para a necessidade das populações afastadas da capital permanecerem em casa. Nos últimos 11 dias, os casos de Covid-19 no interior foram de 4.389 para 8.733, um aumento de 99%. Na última semana de abril, 40 novas cidades do estado de São Paulo haviam registrado casos do novo coronavírus. Já na primeira semana de maio, 85 novos municípios tiveram ocorrência de pacientes com a Covid-19. A expectativa é de que até o final de maio, todas as cidades do estado tenham casos do novo coronavírus. Nós conseguimos verificar também que o número cresce de forma mais acelerada no interior do estado do que na região metropolitana de São Paulo. A proporção de óbitos no interior tem crescido relativamente à proporção aqui na capital de São Paulo. Para você ter uma ideia, o número de mortos no interior de São Paulo representa 57% do número de mortos na Argentina hoje. Ontem, a taxa de isolamento social em todo o estado foi de apenas 47%. Na Grande São Paulo, de 49%. Embora a taxa de ocupação dos leitos de UTI na região metropolitana tenha diminuído para 85%, a falta de estrutura dos municípios distantes da capital vem deixando as autoridades em alerta. Praticamente 80% dos municípios de São Paulo têm menos de 20 mil habitantes. E desses, nós temos 25% dos municípios com menos de 10 mil habitantes. Quer dizer o quê? Normalmente, um município com menos de 10 mil habitantes não tem um leito hospitalar. E hoje nós já temos casos em 25% desses municípios com menos de 10 mil habitantes. Isso é um dado extremamente preocupante. E como nós estamos vendo, a doença está indo. Ela está indo para o interior, está chegando lá nos rincões desse estado. Em número de casos, o Brasil é o 8º país do mundo. Em número de mortes, é o 6º país do mundo. Nós ultrapassamos países como
em termos de mortes, a Bélgica, a Alemanha, a Holanda, o Canadá e a China. Isso, mesmo considerando que ainda nós estamos numa fase inicial da evolução da epidemia. E isso mostra, sem dúvida nenhuma, a importância do Brasil como centro da epidemia, como um dos centros da epidemia, e que poderá se tornar, se essa marcha não for invertida, talvez um dos epicentros mundiais. Por isso, o governo de São Paulo está em uma corrida para ampliar a capacidade de leitos de UTI. Cerca de 2.000 leitos aguardam recursos como EPIs e equipamentos para ficarem à disposição. Como os 3.000 respiradores comprados da China ao custo de 550 milhões de reais ainda não chegaram ao Brasil e, pelo menos por enquanto, sequer há um prazo para que eles desembarquem no país, os capacetes desenvolvidos pela USP surgem como alternativa, apesar de eles não substituírem os respiradores nos casos mais graves. No entanto, é preciso capacitar profissionais não só para esses equipamentos, mas também para atuarem em leitos de UTI, já que a mão de obra para casos de maior complexidade está cada vez mais escassa. Estamos trabalhando nesse projeto de treinamento e capacitação, na realidade, desde fevereiro, março, começaram a ser montadas as aulas que são curtas e principalmente são feitos clipes, pequenos filmes de poucos minutos, apresentando as diferentes técnicas que são aplicadas durante o processo de internação na terapia intensiva. Esses filmes, essas aulas e essas discussões estão liberados num portal da Secretaria da Saúde, estão liberados no portal do Hospital das Clínicas. E foi confirmada hoje a morte de mais um paciente vítima da Covid-19 no hospital de campanha do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem informações sobre esses casos. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso. Lamentavelmente, mais uma paciente aqui no hospital de campanha do Anhembi, uma paciente do sexo feminino, 59 anos. E um detalhe que chama muita atenção, né? Nas últimas 24 horas aqui no Anhembi, tivemos 4 óbitos. Um paciente do sexo masculino, 44 anos, e 3 pacientes do sexo feminino, uma de 81, uma de 85 e essa que teve morte confirmada hoje de 59 anos. A informação é que todos esses 4 pacientes, eles tinham doenças pré-existentes. Agora, com essas novas 4 mortes nas últimas 24 horas aqui no Anhembi, sobe para o número de 18 mortos nos hospitais de campanha da cidade de São Paulo. São 17 aqui no Anhembi e 1 no hospital de campanha do Pacaembu. A média para os hospitais de campanha de óbitos está 2 mortes a cada 2 dias, uma média muito alta por se tratar de um hospital de baixa e média complexidade com portas fechadas. Vamos à atualização dos números do hospital de campanha aqui do Anhembi. 864 leitos, com previsão para chegar até 1.800 leitos. Nesse momento, ocupados 519 leitos, enfermaria são 500 pacientes, estabilização, leitos similares à UTI, de acordo com o último boletim, são 19 pacientes. Altas, tivemos confirmadas no Anhembi 85, no Pacaembu 200 leitos, ocupados nesse momento 167 leitos, enfermaria são 158 pacientes, estabilização 9, só temos 1 leito de estabilização no Pacaembu e altas 17. No hospital de campanha do Ibirapuera, 268 leitos, são 128 pacientes também internados na zona sul da cidade de São Paulo. E não são só as pessoas, não, Michele, que estão usando máscaras, que estão sendo obrigadas a usar máscaras na cidade de São Paulo. Os principais monumentos da cidade também ganharam máscaras nessa terça-feira, uma iniciativa da Prefeitura e do Governo do Estado. Acompanhe na reportagem. Durante o mês de maio, 16 monumentos e estátuas espalhados pela cidade de São Paulo têm agora uma função a mais. Além de embelezar e ajudar a preservar a história da cidade, também passa um recado importante: o de lembrar a importância do uso das máscaras de proteção, que passou a ser obrigatório por decreto desde o início do mês.
A multa pelo descumprimento vai de R$ 270 a R$ 270 mil para pessoas físicas e estabelecimentos, além de detenção por até 1 ano. O acessório também já era exigido para o acesso ao transporte público na capital. Todos os integrantes do imponente Monumento às Bandeiras de Victor Brecheret estão de máscara. A obra, em homenagem aos bandeirantes, inaugurada em 1953, como parte das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, que fica bem em frente ao Parque do Ibirapuera e que é sempre muito fotografada por turistas, agora chama atenção para a pandemia do novo coronavírus. Entre os monumentos e estátuas que fazem parte da ação estão ainda a de Pedro Álvares Cabral, Monumento à Anhanguera, no Parque Trianon, e o busto de Mário de Andrade. Esse reforço é muito importante para a conscientização das pessoas. Em parceria com o governo de São Paulo e as prefeituras locais, a Sabesp está instalando lavatórios por todo o estado. A ideia é ajudar a população a higienizar as mãos e evitar a contaminação pela Covid-19. Vanessa é gerente administrativa do Hospital Municipal de Parelheiros, um dos bairros beneficiados, e destaca a importância do projeto. Hoje, dentro do sistema de saúde, o ato mais importante para o combate ao coronavírus é a higienização de mãos. E isso veio ajudar a população, os usuários do Hospital Municipal de Parelheiros, com a higienização das mãos. Desde o dia 17 de abril, 61 lavatórios públicos foram instalados na Grande São Paulo, 10 na região central da capital. Em todo o estado já foram disponibilizados mais de 230 lavatórios em 65 cidades. No interior e litoral, 164 pias com sabão e 14 bebedouros já estão prontos para serem usados. Na capital, a parceria entre a Prefeitura e a Sabesp prevê a implantação de 100 lavabos espalhados por toda a cidade. Eu não tenho dúvida de que esses lavatórios eles permanecerão nesses locais, até mesmo porque o próprio hospital vai fazer a zeladoria dele, né? O hospital é o maior interessado também nessa questão da prevenção interna, nas áreas internas de circulação do próprio hospital, e é uma mudança de cultura que veio para ficar. A Sabesp acredita nisso também, assim como o hospital e as áreas de saúde. A Sabesp também anunciou a isenção do pagamento das contas de água e esgoto para os clientes das categorias de uso residencial social e residencial favela, o que deve atender mais de 2 milhões de pessoas em todo o estado. Para usufruir do benefício, é necessário se encaixar em alguns critérios: possuir renda familiar de até 3 salários mínimos, morar em habitação subnormal com área útil de até 60 metros quadrados, consumo de energia de até 170 kW mensais, não haver débitos para o imóvel, comprovar o enquadramento na tarifa social a cada 24 meses, consumo máximo de 15 metros cúbicos e, em caso de demissão, não seja por justa causa. A companhia, em parceria com empresas privadas, já distribuiu mais de 4.100 caixas d'água a famílias que não têm condições de comprar o reservatório, entre outras campanhas. Iniciativas essas que pensam principalmente na saúde da população, em um momento delicado e que requer cuidados. Não dá para a gente desvincular ou desassociar falar de água se a gente não falar de saúde. Água e saúde estão intimamente ligados e as unidades de saúde, elas requerem, sim, um cuidado muito mais especial quando a gente se fala de higienizar as mãos, né? E para mais informações sobre os programas da Sabesp, elas podem ser obtidas pela Central de Atendimento 0800 011 9911. Vou repetir, 0800 011 9911 ou pelo site da empresa. E o presidente Jair Bolsonaro criticou hoje os governadores que já adiantaram que não vão cumprir o decreto federal que incluiu como atividades essenciais academias, salões de beleza e barbearias. Em postagem no Facebook, o presidente escreveu, abre aspas, os governadores que não concordam com o decreto podem ajuizar ações na justiça ou entrar com um projeto de decreto legislativo, fecha aspas. O governador de São Paulo, João Dória, assim como o prefeito Bruno Covas, já manifestaram diversas vezes que a intenção por hora é endurecer
e não flexibilizar as regras da quarentena. Enquanto os salões de beleza continuam fechados, tem gente se virando como pode para cuidar dos cabelos em casa. Vamos ver com José Paes. O problema não parecia tão cabeludo quanto o pequeno Miguel, esse menino sentado aí na imagem. Cortar o cabelo do irmão acabou sendo um passatempo daqueles pro Guilherme. E olha que o mecânico metido a cabeleireiro foi bem ousado na hora do corte. Eu passei a 2 do lado, vai abaixando, depois eu passei a 1, para tentar até fazer um degradê assim, para ficar diferente aí no corte. Depois em cima eu passei a 3. Agora você tem que cortar o dele, Miguel. Ixi, aí ferrou. Por quê, pô? Só passar a maquininha. Vai ficar tudo torto. De acordo com dados do setor estético, os estabelecimentos do ramo viram o faturamento cair em 75% por causa da pandemia do novo coronavírus. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que inclui os salões de beleza, as barbearias e as academias na lista dos serviços considerados essenciais. Isso significa que, no entendimento da União, essas atividades podem ser mantidas durante a quarentena. Apesar desse decreto, o Superior Tribunal Federal já determinou que cabe às autoridades estaduais e municipais o poder de decidir quais são os serviços considerados essenciais. Pelo menos em São Paulo, onde a promessa é de endurecer e não relaxar o isolamento, esses locais ainda não têm data para reabrir. Sem poder ir ao salão, a Manuela passou a tesoura na própria franja em casa mesmo e se arrependeu bastante. Deu ruim um pouco, deu. Tanto é que por isso que eu tô com ela presa agora. Olha, eu vou torcer pra quarentena durar até ela crescer o suficiente. Porque pelo visto é que vai acontecer, né? Então, torcer pra ninguém ficar vendo muito. É preciso refletir direitinho para não acabar perdendo a cabeça depois de um penteado mal feito durante esse período de quarentena. E é justamente para te ajudar a não arrancar os poucos cabelos que vão sobrar na sua cabeça depois de um corte errado que a gente está aqui para te dar umas dicas. A Jéssica é cabeleireira profissional e trabalha num salão de beleza que está fechado no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ela recebeu a nossa equipe em casa quando o uso da máscara ainda não era obrigatório em São Paulo e disse pra gente que o ideal agora é que as mulheres evitem um corte caseiro. O intuito é se prevenir de um possível resultado desastroso, como foi o caso da Manuela. Ó, a primeira coisa que eu dou de dica é para a galera primeiro olhar todos os produtos que elas têm em casa e ver quais são os produtos liberados. O que é isso? É usar um shampoo que não seja extremamente forte e agressivo para o cabelo, que é o que tem um aditivo chamado sulfato. Isso vai fazer com que o cabelo resseca muito e ela vai ter mais dificuldade para hidratar depois esse cabelo. Então, no cabelo natural, a gente precisa algo que hidrata de dentro para fora. A explicação da cabeleireira fica bem menos detalhada quando o assunto é o cabelo dos homens. Passa a máquina. O André parece ter escutado os conselhos da Jéssica. Bastou os fios crescerem um pouquinho para ele radicalizar. Quem não gostou nada quando viu a surpresa foi a Regilene, esposa dele. Não, tava em casa, ela chegou e já me pegou de surpresa aqui. Ih, rapaz, aí ela achou que já era outro marido. Ela foi levar umas compras pra mãe dela, que a mãe dela também não tá saindo de casa pra nada. Quando ela chegou, tava desse jeito aqui. Nossa, ela deve ter ficado maluca. Ah, adorou. Adorou, só que ao contrário. Exato. Mais radical do que ele, só mesmo a Letícia. Ela não quis nem saber de dica para preservar os dreadlocks que tinha e apareceu assim para nossa entrevista. Eu liguei para minha amiga, na hora assim, eu peguei e liguei para ela, eu sabia que ela tinha uma máquina, eu falei, o que você tá fazendo agora? Ela disse, nada. Eu falei, então bora raspar minha cabeça. Aí ela falou, menina, tu tá doida? Aí a gente foi lá, ela raspou minha cabeça, que eu sabia que eu tinha que aproveitar aquele momento de coragem. E foi a melhor coisa que eu fiz, deu muito certo. Cortar os gastos, o cabelo. Esse pequeno verbo de só 2 sílabas nunca foi tão usado, tanto no sentido figurado quanto no literal. Mas
mas ela tem um rosto muito bonito. E o ministro da Saúde, Nelson Teich, ficou sabendo pela imprensa que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a reabertura de academias, barbearias e salões de beleza sob o pretexto de serem atividades essenciais para a saúde da população. Durante a coletiva de ontem no Palácio do Planalto, o ministro pareceu estar confuso com a notícia. Falou agora. Queria saber, isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem manicure, academia. Academia, salão de beleza, barbearia. Barbearia, salões de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Vamos chorar. Olha, o Instagram ocultou uma publicação com conteúdo falso nos stories da conta oficial do presidente Jair Bolsonaro, que afirmava incorretamente que o número de mortes por doenças respiratórias no Ceará caiu entre o dia 16 de março e 10 de maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações sobre o bloqueio. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, essa postagem ela foi analisada pela agência Lupa, que é especializada nesse tipo de checagem, se as informações divulgadas são verdadeiras ou falsas. E essa agência descobriu que o número divulgado na postagem, ele também incluía pessoas que morreram por outras doenças, além das doenças respiratórias, pessoas que morreram de câncer, de AIDS, enfim. Essa não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro compartilha informações depois confirmadas que são fake news, são falsas. Mas o destaque hoje na política fica por conta da exibição de um vídeo de uma reunião ministerial do dia 22 de abril. Essa reunião, esse vídeo, ele foi citado como prova pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma prova de que ele estava falando a verdade nas acusações que Jair Bolsonaro estaria tentando interferir politicamente na Polícia Federal. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro e o próprio ex-juiz Sérgio Moro, eles participaram dessa exibição. Esse vídeo está sob sigilo e eles confirmaram que o vídeo foi exibido na íntegra, não editado como gostaria o governo inicialmente. Esse vídeo está sob sigilo, mas algumas pessoas que participaram dessa reunião, que eles viram o vídeo, eles comentaram que o presidente disse nessa gravação que ele queria a troca do comando da Polícia Federal porque os filhos, a família, estava ameaçada e que ele não poderia ser pego de surpresa e queria ter acesso a investigações da Polícia Federal. Ele queria ter gente de confiança ali para que ele pudesse ser informado sempre. E que se essa troca não fosse feita, não só no comando da Polícia Federal, mas também na superintendência da PF no Rio, ele teria que trocar o próprio ministro. Quem assistiu a esse vídeo, além de Moro, também foi o advogado do presidente, também a Procuradoria-Geral da República, investigadores, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Quem vai decidir se esse vídeo continua sob sigilo é o relator do caso no Supremo, ministro Celso de Mello. O presidente Jair Bolsonaro, ele falou já sobre essas informações de fontes que assistiram ao vídeo. Ele disse que é tudo fake news e que essa gravação deveria ter sido destruída e que qualquer coisa que esteja sendo dita agora é um desserviço ao país e que ele nunca citou nessa reunião nem Polícia Federal, nem Superintendência da Polícia no Rio. Nesse momento também estão sendo ouvidos 3 ministros da área militar, eles estão sendo ouvidos pelos investigadores no Palácio do Planalto e de forma simultânea, cada um em uma sala. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Obrigada, Sabrina. Bom, vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Jean Gorenchain, que é infectologista do Hospital Albert Einstein e do Instituto Emílio Ribas. Com ele vamos tratar da evolução dos casos da Covid-19 no Brasil e em São Paulo. Primeiramente, boa noite mais uma vez. Doutor, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde mais uma vez. E a primeira pergunta, não tem como fugir da contextualização da doença no Brasil. Então, pelo que há de mais atual, como é que o senhor observa essa flexibilização, liberando academias, cabeleireiros e
e lojas assim. Doutor? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Infelizmente, não é o momento de nós termos e fazermos qualquer flexibilização. Nós estamos com o aumento do número de casos de uma forma muito rápida e isso está já impactando vários estados que já estavam doentes na sua rede pública de saúde, com uma margem para atendimento da malha privada já de uma forma muito estreita, ou seja, muito próximo ao colapso. Nós não podemos fazer isso. Esse tipo de medida acaba sendo tomado pelos países que já estão agora, depois de períodos de lockdown, de quarentena, e que voltaram para o lockdown em alguns momentos. Esses sim tiveram a diminuição do número de casos, diminuíram a circulação do vírus e dessa forma estão controlados, abrindo de uma forma gradual. E mesmo assim, esses países estão preocupados com uma segunda onda do Covid. Por que a segunda onda? São aquelas pessoas que saíram das suas casas, que se preservaram e se protegeram do vírus e que, à medida que circula mais pessoas num determinado local, até com aglomeração, eu passo a ter o risco de também haver a circulação do vírus. Então, todos esses países estão muito atentos. Nós não chegamos sequer a esse momento. Tá certo, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde. Doutor, dá para a gente comparar essa pandemia do novo coronavírus com a epidemia do HIV que tivemos, ou com a da dengue, ou elas são coisas totalmente diferentes? Se der para comparar, tem alguma coisa em comum entre essas epidemias? Pois é, hoje, evidentemente, nós analisávamos exatamente o que acontecia com o HIV e o que acontece hoje com o coronavírus. O coronavírus, ele não tem uma disseminação, a forma de exposição, de risco, é uma forma que, lógico, na época nós não sabíamos, na década de 80, quais eram as maneiras. Mas, de toda forma, todas as precauções eram tomadas e nós não víamos o profissional da linha de frente, o profissional da saúde, médico, paramédico, aquele indivíduo do próprio laboratório que ia coletar os exames, sendo infectado e comprometido na sua saúde. Isso nós temos visto de uma forma muito frequente, ou seja, a preocupação não só da assistência, como, por outro lado, a questão relacionada aos equipamentos de proteção individual se fazem, claro, muito presentes. Por outro lado, nós temos outros aspectos. Nós tínhamos leitos hospitalares, então o SUS sempre foi uma grande mãe. Quantas não eram as vezes que nós tínhamos um olhar de absoluta naturalidade de ver pacientes no corredor? Mas eles eram colocados no corredor, mas mesmo assim nunca deixaram de ser desassistidos. Hoje, frente a uma pandemia como essa, nós, primeiro que somos obrigados a colocar esses pacientes em quartos isolados, exatamente evitando a dispersão do vírus por toda a instituição. E mais do que isso, nós temos a necessidade, muitas vezes, de colocá-los em unidades de terapia intensiva com respiradores que nem sempre estão disponíveis. Então, nós temos dois vieses. Um é de ter o risco do comprometimento dos recursos humanos, das pessoas que fazem atendimento. Por outro lado, a indisponibilidade em alguns locais, em algumas cidades, de leitos de unidade de terapia intensiva, comprometendo sobremaneira o sucesso e a sobrevida dessas pessoas. Doutor Jean, nós temos aqui o Gustavo Cabral, que é imunologista e chefe de pesquisa do INCOR da FM USP para o desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. Ele tem uma pergunta para o doutor. Olá, Jean, tudo bom? Tive o prazer de estar com ele junto semana passada, um gentleman, além de um excelente profissional. Jean, tem uma coisa que tem me preocupado demais em relação ao coronavírus nos interiores. Quando a gente fala dos interiores mais próximos dos grandes centros, a gente pensa no deslocamento dos pacientes em estados graves para a capital. E quando esse vírus chegar de forma significativa nos interiores mais afastados, interiores menores, que não tem suporte, que não tem leito de UTI, como se houve essa situação? Quero parabenizar sempre a apresentação do Gustavo, primeiro por ser um indivíduo com uma história maravilhosa, uma postura ética e um conhecimento científico extremamente maravilhoso.
o que eu acho é que a gente tem que sempre olhar quais são os planos estratégicos. Eu acho que a primeira questão quando a gente tem que olhar, quando a gente está pensando naquelas cidades interioranas, por exemplo, de um estado de São Paulo, existe já todo um plano de contingência de trazer esse paciente para aquelas regiões mais próximas, seja de meio aéreo, seja de transporte através de ambulância. Então, todos esses planos de contingência já foram desenhados. Só para se ter uma ideia, só para entender, todos os hospitais que estão nos 640 municípios do estado de São Paulo já têm qual vai ser o seu ponto de apoio, quais são as unidades de terapia intensiva que vão acobertar e vão acolher esses pacientes. Porém, isso não é uma realidade de muitos estados, especialmente os estados da região norte e nordeste. Primeiro, que a própria capital já saturou toda a sua possibilidade na rede pública. A rede privada, ela tem um número de leitos muito reduzido, praticamente já ali trabalhando no próximo do 100% em alguns dos hospitais, em algumas das regiões. Detalhe, são essas regiões que são as melhores condições. O que irá nesses rincões? Então, hoje, só para se ter uma ideia, muitas famílias, aquelas que realmente têm a condição de estarem se deslocando, estão se deslocando de meio aéreo, por UTIs aéreas, para outras regiões, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. E o povo, como que faz? O povo ele não tem a mesma sorte. O povo ele não vai ter a mesma assistência. E esse é o grande problema. Porque a partir daí eu não tenho nem como transferi-lo para uma cidade maior que já não tem a condição de atendê-lo e ele infelizmente vai morrer. Agora, discutir hoje se nós vamos abrir cabeleireiro, podólogo ou academia era uma coisa que nós deveríamos deixar para um outro momento que não agora. Pois é, doutor, a propósito, eu acabou de falar do povo, e aí vem à mente as comunidades. Existia um temor muito grande da disseminação da doença nas periferias, nas favelas. É algo que ainda preocupa? O senhor entende que a tendência é de agravamento nessas regiões, nesses bairros? Eu não tenho dúvida que a nossa preocupação acaba sendo muito grande, principalmente nas periferias. E só para se ter uma ideia, quando nós falamos de município de São Paulo, nós temos aproximadamente 1.700, município de São Paulo, 1.700 favelas, aproximadamente 410 mil endereços. Cada endereço, muitas vezes, é um cômodo com 7, 8, 10 pessoas. A disseminação da doença num ambiente como esse passa a ser muito maior. Por outro lado, nós temos outros aspectos relacionados que são exatamente a dificuldade de saneamento básico. A gente fala, é muito bonito, a gente fala, olha, lavem as mãos com regularidade, use o álcool gel. A realidade lá muitas vezes é não ter água. A gente está vendo agora, por exemplo, quando nós estamos falando de São Paulo, a assistência das companhias que cuidam de água e esgoto. Mas, infelizmente, a realidade é muito caótica e a somatória de fatos como a aglomeração de pessoas com uma higienização precária e, por outro lado, as pessoas não respeitando as quarentenas, e a gente até entende, porque muitos são profissionais informais que acabam, então, saindo, são domésticas, são faxineiras, são pintores, e eu já ouvi coisas assim, doutor, se eu não sair, eu vou morrer de fome. Agora, então, essas pessoas têm que sair. À medida que elas acabam saindo no transporte público com confinamento, um grande número de pessoas juntas, elas passam a adquirir o vírus e levam para suas comunidades, sim. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Dr. Jean Gorenstein, que é infectologista do Albert Einstein, também do Emílio Ribas. Muito obrigado. Em tempos de tanto de serviço, é sempre uma honra ouvi-lo, doutor. Muito obrigado, agradeço sempre o convite de poder participar, a honra é minha. Boa noite. Obrigada, doutor. Uma boa noite. Boa noite. E um tema que nós sempre abordamos aqui no Plantão da Saúde é a vulnerabilidade dos moradores em situação de rua. São quase 25 mil pessoas que vivem nessas condições na cidade de São Paulo. E segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, pelo menos 22 deles morreram pela Covid-19. Gente que sequer tem como atender as recomendações para ficar em casa, uma vez que não tem um teto.
e que dependem dos serviços públicos e da solidariedade da população para conseguir o básico para a sobrevivência. O repórter Jonas Campos percorreu a região central da capital e traz esses relatos ainda mais críticos em tempos de pandemia. O Marco Zero de São Paulo, na Praça da Sé, é também a marca da desigualdade na maior cidade brasileira. O contraste da rica arquitetura com a pobreza é evidente, assim como a rotina conturbada no local cercado de conflitos, como esse que presenciamos entre policiais e moradores de rua. A injustiça aí, ó. Cadê a justiça? Tudo isso no epicentro do novo coronavírus no Brasil. Mas a pandemia, para quem não tem casa e comida no prato, parece ser o menor dos problemas. Tá no bolso minha máscara, tá no bolso, gente. Por que não tá usando? Eu tô usando porque se fosse pra mim pegar isso daí, já tinha pegado. E quem tá pegando? Os pobres não pegam isso aí. Você se preocupa com a pandemia, cara? Quanto mais rápido chegar o fim, melhor, né? A Bíblia tá aí pra provar. Próximo à Praça da Sé, no Bom Retiro, a Casa de Oração do Povo da Rua, com doações e um trabalho que conta com o apoio de 30 voluntários, leva a esperança e o mínimo de dignidade aos moradores em situação de rua. São mais de 1.500 marmitas distribuídas diariamente pela capital. Nossa equipe acompanhou a entrega do café da manhã. Uma longa fila de pessoas que receberam um kit com cachorro-quente e chocolate. Itens de precaução como máscaras e álcool gel também foram distribuídos. Acordamos bem de madrugada para estar preparando para servi-los com amor e com carinho. Que horas você chegou aqui hoje? É a partir das 5 horas da manhã que nós chegamos. Paizão de 2? Não, eu tenho 9 total. Tem 9 no total? Hoje só deu para trazer esses 2 por causa desse negócio aí, né? Como é que você está com 9 filhos em relação a essa pandemia, ao coronavírus? É muita preocupação? É, porque eu trabalho no Farol, né? Agora não tem carro nenhum, né? Aí fica difícil, né? Vocês moram aonde? Eu moro aqui em cima, numa invasão que tem aqui do lado da Igreja das Almas. Uma creche que a gente invadiu lá, né? Tem, acho, 25 famílias lá. Tá aqui todo dia, cara? É, até então, por conta de não ter uma atividade remunerada para fazer, é o único suporte que a gente tem até para manter a sustentabilidade do corpo, né? Para não diminuir nosso estado imunológico, né? Porque quanto mais se alimenta, mais o estado imunológico fica forte. Por conta disso, a gente tem que se apropriar dessa alimentação que está tendo, esse suporte a igreja está dando. E aí eu trabalhava aqui no Brás, descarregando container para os chineses, como acabou tudo. Então é o único suporte que eu estou tendo e os demais estão tendo aqui na casa é esse. Essas pessoas já estão subnutridas, elas já estão usando drogas, muitas delas, né, não são todos, mas muitos estão sob efeito das drogas. E a questão da saúde é importante. Se você não se alimentar, seu organismo enfraquece. E enfraquecido, você vai pegar o vírus e vai ter menos resistência. O último registro divulgado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo confirmou que a capital paulista tem ao menos 22 sem-teto que morreram vítimas da Covid-19. Segundo um censo recente realizado pela Prefeitura, a cidade iniciou o ano de 2020 com quase 25 mil moradores de rua. Em contato com a nossa produção por e-mail, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social destacou medidas que foram tomadas para diminuir o número de pessoas nas ruas. Segundo a nota, a Prefeitura criou 8 novos equipamentos emergenciais com funcionamento 24 horas para acolhimento de pessoas em situação de rua, totalizando 680 novas vagas. A Secretaria garante que foram estabelecidas medidas para reduzir o risco de contágio nos centros de acolhida, como estruturas higienizadas constantemente, janelas abertas, camas colocadas em distância segura e cancelamento de eventos e visitas. No último dia 4 de maio, foi publicado um edital de credenciamento para a contratação de 100 vagas em hotéis para acolhimento de idosos em situação de rua, podendo chegar até 500 vagas. Medidas relacionadas a abrigos emergenciais, na teoria, ajudam e são fundamentais para esse momento. Na prática, a situação é mais complexa. Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade ainda encontram na rua uma segurança maior em tempos de pandemia. Que a prefeitura não está dando um aparato às pessoas que estão nesse processo de quarentena acerca do albergue, porque tem uma rotatividade de pernoite. O indivíduo vai hoje, amanhã vai, o vírus fica 3 dias no cobertor, aí o cara vai e usa o mesmo cobertor do outro. Então por conta disso que eu estou falando acerca da negligência, né? Porque o correto era ficar um distante do outro, e você vai no albergue e tem um beliche junto do outro. Então é isso que eu falo acerca da negligência. Inúmeras realidades dentro de um cenário difícil que exige sim medidas públicas e, como a nossa própria equipe presenciou,
solidariedade para garantir a sobrevivência de milhares de pessoas. Muito bom. E agora nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia, Gustavo Cabral, imunologista e chefe de pesquisa do INCOR da FM USP para o desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. O nosso tema é o andamento dos estudos e das pesquisas de vacinas e medicamentos contra o novo coronavírus. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado. A primeira pergunta é aquela que não quer calar. Para quando a gente pode esperar uma vacina contra esse vírus? Eu vou um pouco do encontro da sua pergunta. Para esse ano é muito provável que não, tá? Para esse ano é muito provável que não, por uma questão lógica. Imagine que a vacina que eu não tenho certeza se foi o Ebola, mas a vacina que foi desenvolvida mais rápido até chegar a legalizar a aplicação em seres humanos, demorou aproximadamente 5 anos. Por mais que essa situação seja uma situação diferente, em que o mundo está unido para desenvolver uma vacina, investindo em ciência, os rigores científicos requerem que a gente siga muitas etapas, até que a gente chegue a uma vacina para aplicar em seres humanos que fala, essa vacina é boa e não faz mal. Porque não é só uma vacina que fala, está aqui, mas protege do vírus. É uma vacina, essa é uma vacina boa. Mas tem algum efeito colateral? Tem questões que possam afetar? Então, assim, a gente precisa levar em consideração todos os fatores. Por isso é ciência, por isso segue rigores, até que a gente chegue a uma vacina em que a gente faça experimentação chamada in vitro, aquele que a gente trabalha com uma célula, aí a gente formula a vacina, vai para trabalhar com animal, utiliza diversos modelos animais, vê a eficiência e se é seguro. Aí a gente começa a trabalhar em seres humanos com um número pequeno de pessoas, aí a gente vai alargando o número até chegar a uma fase 1, fase 2, fase 3, que a gente chega a eficiência e a segurança. Então a gente precisa seguir todos esses rigores, aqui ou em qualquer lugar do mundo, tem que seguir. Os SARS e MERS, que também são coronavírus, eles têm vacina? Então, eles tiveram vacina que foram para estudos clínicos, mas não foi liberado para aplicação em seres humanos, não foi legalizado. Tá? Mas descobriu-se a cura dessas duas? Não. O princípio da vacina, basicamente, não é exatamente a cura, é a prevenção. Tá? A gente previne, a gente aplica a vacina e previne. Essas, por exemplo, SARS e o MERS, o que serviu para nós? Por exemplo, esse vírus, esse novo coronavírus, tem pouco mais de 4 meses. Então, embora a gente conheça bastante, nós não conhecemos o suficiente, mas nós conhecemos a família dele. O SARS, o MERS. Então, a gente sabe mais ou menos como ele, essa relação dele com o hospedeiro. Aí vamos falando do corpo humano. Então, ajuda muito a desenvolver uma vacina. Mas, mesmo assim, para a gente pensar, essa vacina, algumas perguntas que surgem, essa vacina serve para esse ano e o ano que vem? Tem que repetir como a da gripe, ela vai ser necessário repetir ou não? Será que as pessoas que foram infectadas estão imunes ou não? A gente não pode ter essa resposta agora, porque a gente precisa acompanhar como é que esse vírus vai evoluir. Claro. Então, a gente pode dar uma resposta que provavelmente isso vai acontecer, mas a gente não pode afirmar. E na ciência a gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Um ser humano ele pode perder uma credibilidade sobre determinado... Mas a ciência não. Claro. A ciência jamais. A propósito, o senhor está à frente de uma pesquisa de vacina no Brasil. Eu sou um dos que... Pois é, o senhor também tem experiência em outros países. Quais são as maiores dificuldades no Brasil para o seu trabalho? Aqui é um pouco complexo para a gente tentar definir. Quando a gente fala em desenvolver pesquisa no Brasil, a gente imagina uma logística bem estranha. Vou dar um exemplo. Quando a gente quer desenvolver aquele experimento in vitro, intelectualmente a gente tem um corpo intelectual muito bom. Assim, no Brasil a gente tem equipes, temos institutos como o Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, USP, entre outros centros de pesquisa, que são espetaculares. Mas a gente ainda precisa importar muita coisa. Isso gera uma demora muito grande quando a gente faz um plano, a gente arquiteta para desenvolver uma vacina. Fora a burocracia. E a burocracia, eu estava conversando contigo em off, eu estava na Inglaterra, eu faço uma compra hoje,
Se eu comprar antes das 11 horas, o produto vai estar em minha mesa ou 3 horas da tarde ou no dia seguinte. Aqui eu compro uma coisa, mesmo nesse momento de emergência, um mês depois eu recebo a informação que está na Anvisa ou na Receita Federal, que está sendo em análise, que provavelmente vai chegar um mês depois da minha bancada. Então isso atrasa demais. Nossa Senhora. Então tem essa logística que é diferente. Mesmo assim, isso atrapalha bastante, a gente tenta buscar formas, colaboração, e o melhor exemplo disso daí são os insumos para fazer testes. Essa coisa da gente estar dependendo de produtos externos, sabe? Por isso, na verdade, que a gente tem que insistir para desenvolver nossa tecnologia aqui. Que tem investimento. Tem que ser. E a ciência, basicamente, e esse coronavírus nos ensinou bastante coisa. Isso é uma questão de conscientização social, política e empresarial. A gente vai ter um investimento científico no Brasil de forma estável, ou a gente vai estar com essa oscilação um ano, investe A, no outro ano investe B e fica nesse vai e vem. Para isso tem que ter estabilidade. Só que ciência, não adianta imaginar investir ciência pura e simplesmente nessa parte técnica se não investir no entorno, que é a questão da educação, a questão das ciências humanas, porque a gente trabalha ciência, tipo ensino, pesquisa, mas tem que ter extensão, tem que levar para os seres humanos. Exatamente. E Gustavo, você comentou, e também o Dr. Jean Gorenstein, que a gente entrevistou hoje, sobre uma segunda onda pandêmica desse novo coronavírus, que pode ser pior. O que é isso? Assim, a gente está, a ideia basicamente inicial, quando a gente fala em achatar a curva, é para que a gente possa possibilitar com que o sistema de saúde dê suporte. Tá? Imagine, todos aqui, se tiver um problema na barriga e se eu tiver 2 banheiros, alguém vai sofrer. Entende? Então a gente, de uma forma bem simples, olha, a gente tem que, assim, mesmo que tenha um número grande de infectados, que a gente tenha aos poucos. Então a gente vai dando suporte e não acontece como está acontecendo. 7% de fatalidade, isso é demais. A cada 100 pessoas, 7 morrer. O que acontece? Quando a gente fala nisso, e aquelas pessoas que estão respeitando o isolamento Sim. E de repente volta, e aquele segundo pico com eles, como é que vai ter esse vírus? Houve alguma mutação? Houve cepas que se tornaram mais agressivas? Então, posteriormente, a gente não vai voltar a um normal como era antes. A gente vai voltar a um novo normal. Porque a gente tem que ter um cuidado para que a gente não tenha um segundo pico. E aí, como explicou muito bem o Jean, que é um profissional excepcional, explicou, olha, lugares como São Paulo, que é um estado menor e tem uma estrutura financeira de desenvolvimento mais organizada, a gente pode dar esse suporte. Agora imagine outros estados que têm gigante e é muito diferente socialmente e não tem como dar essa logística. A propósito do encontro do que o senhor está falando, tivemos volta de casos na China, em Wuhan, na Alemanha também, que flexibilizou, agora já teve um aumento de casos em 2 dias seguidos. E aí o ministro da Saúde, Nelson Teich, ele disse que o Brasil, ele está tentando colocar o Brasil no grupo de testes da nova vacina. O que isso implica, o que isso significa quando o Ministério da Saúde fala em colocar que pessoas no país sejam testados, ou sejam, na verdade, testados com a vacina? Testados com qual vacina? Essas são algumas perguntas que eles precisam responder. Assim, primeiro, aparentemente, eles estão mais perdidos, parece que estão ali no Ministério da Saúde um pouco perdidos, deslocados. Vamos fazer isso, o presidente falou que é para fazer isso, ou é para fazer. Assim, a gente precisa alinhar. Isso não é alinhar só o Ministério da Saúde. Você tem que aliar com os centros de pesquisa para tomar uma decisão em comum. Se os centros de pesquisa, se os grandes pesquisadores que estão à frente do desenvolvimento em cada área, chegar a uma conclusão que, olha, a gente pode aderir a esse teste de uma vacina de determinado país, pode acontecer. Mas, olha, a gente não precisa de mais infectados, por exemplo. A gente precisa tomar um certo cuidado. E se essa vacina, quais foram os testes? Porque a gente também precisa tomar cuidado. Olha,
Quando me convidaram para falar sobre a vacina na Inglaterra, a vacina nos Estados Unidos, eu falei, olha, a gente não sabe de nada. O que a gente sabe é só publicado em news, em jornais, tipo assim, que são importantes para levar informação, mas não mostra as técnicas que foram utilizadas para obter aquela vacina. Qual a eficiência, qual a eficácia dela, qual a segurança, ela é aplicada para qual grupo? Para idosos, para crianças. Então, qual a maior eficiência? A vacina, por exemplo, não é só para desenvolver anticorpos. Ela desenvolve anticorpos, mas tem vários componentes celulares do sistema imunológico que precisa ser estudado. Então, não é só trazer uma vacina, vamos aplicar essa vacina aqui. Mas primeiro tem que nos mostrar qual a eficiência, o que é que essa vacina realmente é. Que ela realmente vai fechar a porta para esse vírus e não abrir para algum outro. Exatamente. E assim, tipo, ela é segura, tipo assim, ela é eficiente, ela faz bem, faz, mas ela não faz mal? O que a gente sabe? O que tem de efeito colateral, por exemplo? Exatamente. Então a gente pode esperar isso? Então teríamos uma previsão assim, uma otimista, vamos falar um Nesse momento a melhor vacina é a participação social. Não tem outra. O princípio da vacina é a prevenção. O que mostra hoje os estudos no mundo inteiro, o que tem mostrado olha, o que previne, o que faz achatar essa curva, o que dá condições do sistema de saúde atender é a participação social. Bom, a gente vai continuar falando aqui com o Gustavo Cabral, que já, olha, doutor, fez doutorado na Inglaterra, já deu aula na Suíça, na Portugal, todo o planeta Terra aqui, com uma experiência, uma história de vida maravilhosa. Daqui a pouquinho ele responde mais perguntas. Vamos para o nosso giro de notícias. Mais um brasileiro que atua no futebol espanhol foi diagnosticado com o novo coronavírus. O volante Matheus Fernandes, que tem vínculo com o Barcelona, mas está emprestado ao Valladolid, testou positivo para a Covid-19 nos exames realizados semana passada pela Liga Espanhola. O atleta, que teve passagem por Palmeiras e Vasco, não apresentou sintomas, foi afastado do restante do elenco e passará por período de isolamento em casa. O jogador de 22 anos deve ser submetido a novo teste nos próximos dias. A Federação Internacional de Futebol anunciou hoje o adiamento para 2021 da Copa do Mundo de Futsal, que seria realizada entre os próximos dias 12 de setembro e 4 de outubro na Lituânia. A principal motivação para a alteração do calendário foi a falta de tempo hábil para a realização das eliminatórias no momento em que todas as competições estão paralisadas e ainda não há previsão para a volta. Ásia e América do Norte ainda não têm os representantes definidos. O Flamengo cancelou a bateria de testes para a detecção do novo coronavírus, à qual seriam submetidos funcionários, jogadores, comissão técnica nesta segunda-feira. O Departamento de Futebol deve reavaliar o cenário após o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, estender a quarentena até o dia 31 de maio. O clube carioca já tem um protocolo sanitário para a volta dos jogadores aos treinos, mas depende da autorização das autoridades locais. Celso. Bom, vamos lá. E mesmo sem acordo com o elenco, o Santos pagou nesta terça-feira o que havia oferecido na semana passada, 30% dos salários. Só escaparam do desconto em folha os funcionários que ganham até R$6 mil. Os atletas não aceitaram a redução de mais da metade dos vencimentos e as negociações continuam. A diretoria do clube alega que essa é a alternativa para manter quem ganha menos com o pagamento em dia durante a paralisação do futebol decorrente da pandemia do novo coronavírus. Beleza. Doutor, o senhor tem doutorado e tudo mais, imunologista aqui, Gustavo Cabral, no Plantão da Saúde. Você falou de um novo normal, o senhor falou de um novo normal, uma nova realidade, uma nova rotina que a gente vai ter que viver, digamos, pós-coronavírus, novo coronavírus. E talvez não seja pós, seja durante. O que é esse novo normal, essa nova realidade? Até que a gente tenha uma vacina extremamente eficiente, a gente precisa entender que o risco de qualquer pico ele é constante. A gente precisa entender isso. Não adianta a gente estar imaginando que a gente vai olhar, voltou o número de mortes, nós tivemos um controle, que a gente vai voltar ao normal. Até por causa da mutação do vírus, né? Assim, a gente precisa entender muito esse vírus ainda. É pouco mais de 4 meses. A única coisa que a gente sabe, por exemplo, é que esse vírus, com, pouco mais de 4 meses, matou mais do que a guerra do Iraque em 10 anos, quase 2 vezes do que a guerra do Iraque. Então a gente sabe que esse vírus é algo problemático, é algo que a gente tem que enfrentar. E quando a gente fala enfrentar, são todos.
Não adianta a gente imaginar o cientista A, B ou C vai fazer isso sozinho. Todo mundo tem que participar. Então vai ser um novo normal, até que a gente tenha uma vacina, que eu espero que seja logo. Mas como cientista que trabalha com vacina há alguns anos, eu vou falar, não vai sair assim de forma tão rápida. Algumas tentativas foram feitas, né? A BCG, que é contra a tuberculose, acho que foi testada em alguns pacientes com SARS e talvez teria algum efeito na prevenção. O que o senhor pode falar a respeito? É porque assim, olha, quando tem algumas estratégias de vacina, lembra que eu estava falando, uma vacina não vai estimular só a produção de anticorpo, ela produz componentes celulares, entre outros componentes que pode contribuir para que seja de contra esse vírus. Por exemplo, como acontece, 80% não tem sintomas. Então eles têm componentes, por exemplo, do sistema imuninato, ou seja, aquele sistema que a gente já nasce com ele, que já se defende, tem alguns componentes que podem ajudar. Vale a pena fazer esse tipo de experimento? Vale a pena analisar? Vale. Mas até então a gente não pode afirmar nada. Olha, isso funciona. Até então não. Quando faz essas publicações iniciais, como teve aquela questão daquele primeiro artigo da cloroquina, com o uso da cloroquina, foi importante, foi para falar, olha, aqui é um lugar para a gente seguir, mas jamais falar isso aqui é o que resolve. Poxa vida, Gustavo Cabral, né, que é imunologista. Foi um prazer tê-lo aqui no Plantão da Saúde. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada, doutor. Foi ótimo, foi excelente mesmo. A gente fica por aqui e voltamos amanhã. É isso aí. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã, às 6 da tarde.